Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Em uma semana que o São Paulo teve ali uma derrota para o Fortaleza e uma vitória contra o Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois jogos a gente vai comentar um pouquinho, mas uma semana que reacendeu ali ou manteve o debate de como o São Paulo vai fazer para se reinventar no meio de campo, principalmente sem o Alisson e o Pablo Maia. Pablo Maia já havia se machucado mais para o começo do ano e agora a lesão do Alisson gera esse desafio, né? Como o Zubeldia com esse elenco até agora sem reforços e sem tanta utilização da base, vai se virar para conseguir suprir aí a ausência do Alisson. Na semana passada a gente já falou um pouco sobre a função do Alisson e como ele pode ser substituído, as alternativas que o Zubeldia tem dentro do elenco. O olhar no vídeo anterior, para quem não viu, eu convido a assistir, foi mais em relação ao Marcos Antônio, que é um reforço já confirmado do São Paulo, as características dele, como ele pode ajudar o time, e também do Paul Fernandes, que é um volante do Boca Juniors que o São Paulo ainda vem tentando contratar, a negociação não foi encerrada, e hoje o olhar é em cima dos outros dois volantes que a gente tem à disposição no elenco, que já são justamente o Bobadilla, paraguaio de 22 anos, e o Lisieiro, que retornou de empréstimo e hoje já compõe o elenco, começou a entrar nos últimos jogos aí na equipe do São Paulo. Nós vamos trazer aí os números, né, o mapa de calor, tanto do Lisieiro quanto do Bobadilla, mas é importante ficar claro que são volantes com características bem diferentes do Alisson, né? Dá pra gente reparar pelos números, o Bobadilla ainda é um jogador muito jovem, paraguaio de 22 anos, então quando a gente fala, por exemplo, da utilização de Cotia, a gente tem que ter em mente que o Bobadilla é como se fosse um jogador recém-promovido de Cotia por conta da idade dele, então naturalmente ele vai ter um processo de evolução, de amadurecimento, a gente precisa ter um pouquinho de cautela em cobrar o Bobadilla, ele vem evoluindo aos poucos, mas ainda não vai entregar tudo aquilo que o Alisson entrega, então os números dele mostram um pouco isso, né, que é um jogador em fase de evolução, e o Lisieiro já é um pouco mais maduro, já rodou um pouco mais, teve suas chances no São Paulo, foi emprestado para alguns clubes e agora retorna, já numa fase mais madura da carreira, e também os números do mapa de calor do Lisieiro mostram que ele pode ser hoje uma solução até um pouco melhor do que o próprio Bobadilla. O Lisieiro tem números um pouco mais interessantes, é verdade que em times de não tanta expressão como o São Paulo, mas principalmente nos duelos ganhos, na qualidade técnica, eu acho que o Lisieiro hoje talvez possa ajudar até um pouco mais do que o Bobadilla. Mas, de qualquer forma, não são soluções prontas, né? O São Paulo, como a gente já vem falando aqui em alguns vídeos, peca um pouco no planejamento para esse ano, porque liberou muitos volantes, não repôs a altura, né, para a composição de elenco. Tem, é verdade, o azar aí, o acaso de ter machucado o Pablo e o Alisson, que são dois jogadores muito bons nessa posição, e o São Paulo também não preparou muito bem a base para suprir essa carência. Para um clube que está endividado, em dificuldades financeiras, como é o São Paulo, isso pode custar literalmente muito caro, porque na hora que chega em uma situação de emergência e urgência como é essa, né, numa fase aguda da temporada e o time precisando contratar, fatalmente você vai pagar mais caro, de repente não vai conseguir contratar aquele plano A, vai ter que ir para um jogador de segunda, terceira prateleira, e isso acaba comprometendo não só a parte esportiva do time, como também as finanças. Vai pagar um valor de repente fora do mercado porque você tem a urgência de contratar. A questão do meio de campo, então, foi um fator para essa semana, mais uma vez, no jogo contra o Fortaleza. Acho que o São Paulo não conseguiu controlar tão bem o jogo, tomou um contra-ataque ali que é a arma do Fortaleza com 1 minuto e meio, acabou saindo o pênalti. Já na desvantagem do placar 1-0 ali, ficou muito difícil reverter mesmo. São Paulo teve até alguma chance ali, bola na trave, mas não conseguiu converter. E a gente teve então a derrota nesse jogo para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que escancarou um pouquinho também essa dificuldade no meio de campo, né, principalmente jogando fora de casa. No jogo seguinte contra o Goiás, um time muito fechado, que claramente veio para o Morumbi para tentar levar um empate para o jogo de volta, o São Paulo também começou a ter um pouco de dificuldade nesse meio de campo, controlava o jogo, mas sem tanta ser tão agudo, né, de chegar, de criar oportunidades. Teve a expulsão do jogador do Goiás, que para mim foi acertada, porque ele levanta o pé muito alto ali, assumindo o risco de machucar seriamente o Luciano, e depois disso São Paulo continuou controlando bem o jogo, até que no intervalo o Zubeldia fez para mim uma alteração muito acertada. No primeiro tempo, São Paulo entrou em campo com aquele esquema 4-2-4 que o Zubeldia já vem utilizando nos últimos jogos, né, há bastante tempo. Ele achou o time com esse esquema, que tem o Bobadilla e o Luiz Gustavo lado a lado como volantes, depois uma linha de 4 ali
com Ferreirinha aberto pela esquerda, Lucas aberto pela direita, Luciano centralizado e o Caleri pela frente, e aí, com a vantagem numérica, um jogador a mais depois da expulsão do jogador do Goiás, precisando fazer o resultado e controlando os jogos, o Beldia no intervalo altera o esquema de jogo, tira o Bobadilha para a entrada do Eric, que por sinal entrou muito bem, e o São Paulo passou a jogar então num 4-1-4-1. Somente o Luiz Gustavo como um volante ali fixo, uma linha de 4 na frente que tinha o Eric aberto por um lado, Ferreirinha pelo outro, então muita mobilidade pelos lados e velocidade, com Lucas e Luciano centralizados, os dois como meio-campistas, e o Caleri sozinho lá na frente. Rapidamente, logo que o São Paulo voltou do intervalo, a gente conseguiu fazer o primeiro gol, e aí depois, ainda com uma certa dificuldade, um chute de longe do Luiz Gustavo muito bom, o Caleri faz o segundo gol e consegue para nós um bom resultado para, no jogo de volta na semana que vem, tentar consolidar e concretizar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Então eu destaco nesse jogo contra o Goiás tanto a esperteza do Zubeldia em mudar o esquema tático, percebendo que era aquilo que o jogo pedia, quanto também a boa entrada do Eric, né, que fazia tempo que não entrava, que não tinha uma chance de jogar bastante tempo, e agora entrou muito bem nesse jogo. A gente espera que seja realmente uma virada de chave para o Eric, pode ser um jogador muito útil em termos de elenco. Inclusive, para o próximo jogo agora contra o Flamengo, o Luciano está suspenso, de repente é uma alternativa entrar com o Eric aberto pela direita, trazendo o Lucas para jogar centralizado e manter esse esquema de jogo um pouco mais agudo e de velocidade pelos lados, de repente com uma dupla de volantes, como ele já vem jogando, e aí na frente você pode pôr Eric pela direita, Lucas centralizado, Ferreirinha pela esquerda e Caleri pela frente, que dá muita mobilidade e velocidade com qualidade técnica para o nosso time para enfrentar o excelente time também do Flamengo no Morumbi. Para fechar o vídeo, um assunto que vem sendo muito falado, o Zubeldia está sendo muito cobrado em relação a essa questão da utilização da base. Ele foi perguntado na coletiva depois do jogo contra o Goiás e ele respondeu da seguinte forma a pergunta de por que ele não está utilizando tanto os meninos da base de Cotia. Yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con la promoción y la consolidación de jóvenes. Y te lo digo yo que soy un experto en esa materia. Me he formado en juveniles y he promovido muchísimos. Te podría formar 2 equipos de muy buen nivel con jóvenes del club. Basta con levantar el teléfono en los clubes donde he estado y te van a decir cómo me manejo en esa situación. Tiempo al tiempo, pero sí hay que tener una planificación. Y si hay alguien que sabe planificar, soy yo. Bom, a resposta do Zubeldia então deixa claro que ele vai fazer um planejamento, uma planificação do que ele entende melhor para essa transição dos meninos da base para o profissional. Tem muitos jogadores ali de Cotia que subiram, que estão treinando no profissional, mas sem receberem muitas chances. É o caso do Moreira, Rodriguinho, Negruti, William, Belém, Henrique, são vários jogadores. E a gente entende que o Zubeldia, como ele chegou nesse momento da temporada com jogos muito mais competitivos e mais difíceis, ele vai aos poucos nos treinos sentindo quem ele consegue confiar para entrar devagarzinho no time. É claro que isso gera uma certa frustração na torcida, porque o torcedor de São Paulo está acostumado com a utilização da base, mas a gente tem que confiar no Zubeldia nesse quesito. De fato, ele falou que é um cara que se considera entendido nessa questão de promoção e consolidação de jogadores jovens da base nos clubes que ele passou. Tem uma matéria, inclusive, do Éder Traschini da UOL, que a gente vai reproduzir aqui os principais dados, que traz justamente isso. Isso mostra que o Zubeldia, nos trabalhos dele, desde lá de trás, quando ele começa como treinador, de fato ele tem esse costume, essa prática de promover os jovens. A gente espera que, principalmente considerando que ele já foi visitar Cotia e que ele se encantou muito por Cotia, a gente espera que no São Paulo não seja diferente e que talvez seja mais uma questão agora de planejar a utilização desses jogadores com calma para um momento muito difícil da temporada, que a gente tem só jogos difíceis e decisivos, e de repente aos poucos, talvez mais para o final do ano, mais para o ano que vem, contando uma pré-temporada, de repente ele vá fazendo essa utilização da base. Lembrando que a base do São Paulo não tem jogadores assim tão diferentes quanto, por exemplo, um Hendrick, um Estevão, que são fenômenos assim produzidos recentemente pelo Palmeiras. Os nossos jogadores são muito bons. Por exemplo, tem já Nestor, o próprio Beraldo, Igor Gomes, Lisiero, jogadores que ajudaram muito ali o time nos últimos anos, mas não tem, a princípio, nenhum fenômeno que já esteja pronto. O Jean Francisco, que está no Sub-20, é muito bom, o William e o Henrique são bons jogadores, mas eu acho que ainda precisa sim de um processo de maturação para que eles entrem no time um pouco mais preparados.
porque senão a gente fica nessa de enxugar gelo, né? A gente pede a base no profissional, aí o cara da base entra no profissional e boa parte da torcida começa a reclamar, chamar de bagre ou coisas do tipo, acaba atrapalhando muito a carreira dessas promessas. A gente tem vários exemplos disso, né? No São Paulo, Juan, o próprio Nestor, o Natan, que foi embora, Igor Gomes, enfim, jogadores que eram tidos como promessas e de repente o mesmo torcedor que pedia para utilizar depois começa a criticar precocemente, isso atrapalha muito. Então o Zubeldia está preocupado com isso, essa resposta dele dá uma certa segurança de que ele está olhando para a questão, mas que vai ser tudo no seu tempo, ele vai planejar e aos poucos vai colocar esses jogadores, a gente torce para que isso realmente aconteça. Cotia, como eu não canso de falar, tem sido a salvação do São Paulo, tanto esportiva quanto financeiramente, ao longo de muitos anos. Bom, pessoal, esse foi então mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Lembrando que se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força para gente, para o nosso trabalho aí, acompanha o conteúdo da Arquibancada, todos os vídeos, todos os programas que a gente faz por aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência, bom final de semana e um abraço.